Okay, hello everyone. Welcome to this session. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta sessão chamada Teoria dos Números e Scratch para séries da primeira à quinta série. Vamos ver como a codificação no Scratch pode ser usada como ferramenta para aprender matemática. Meu nome é Claire Kane, eu sou professora de enriquecimento matemático e na área STEM na Universidade Escola Chester Boston. Estou aqui com a Amanda, minha colega de trabalho, que também vai responder todas as suas perguntas pelo chat. Ela também já trabalhou com a equipe Scratch Junior e ela é coordenadora da equipe na Chester Boston. Então, hoje vamos ver quais são os tópicos relacionados com a teoria dos números. Vamos começar definindo a teoria dos números. São as propriedades dos números e as relações entre eles. E os números da teoria sempre são números integrais positivos. Então, é perfeito para o ensino fundamental, para o ensino da matemática, porque é exatamente esse tipo de números que eles usam. Então, antes de passar para o próximo slide e ver outras questões, eu gostaria de falar diretamente também sobre o primeiro exemplo. Temos dois exemplos. O primeiro são os números chamados números triangulares, e o segundo exemplo é a sequência de Fibonacci. E eu espero que esse primeiro exemplo possa ser um exercício conjunto, e para o segundo exemplo vamos fazer um trabalho individual e vamos ver qual é o resultado. Os números triangulares, o que eles são? Bom, são diversos pontos que formam um triângulo. Como podemos ver aqui, temos o número triangular para o 2, 3 e 4. Por quê? São o número de pontos em cada lado do triângulo equilátero. Então, no número 2, temos 2 pontos de cada lado, 3 tem 3 pontos de cada lado, e o número triangular para o 4 tem 10 pontos. Então, para 3, 6 pontos e para 2, 3 pontos. Usamos fichas de pôquer nas aulas para exemplificar isso, mas eles também preenchem uma folha de trabalho como esta. E como nesse momento não temos fichas de pôquer, vamos usar essa ferramenta que eu vou colocar aqui. Eu vou chegar para esse polypad aqui e vou arranjar todos esses círculos, vou colocá-los para formar um triângulo. Então, aqui temos o primeiro número triangular, eu vou usar 3 círculos para formá-lo. E depois eu posso voltar para esta folha de exercícios. E na coluna que indica o número 2, eu vou incluir aqui 3 círculos, ou 3 pontos, para o número triangular 2. Então, vamos passar para o próximo número triangular. Nesse caso, se vermos aqui a imagem, temos 3 pontos de cada lado, um total de 6. Então, eu vou voltar aqui, colocar o número 6. Vou colocar 10 pontos para 4. E os alunos vão continuar na sequência conforme consigam avançar. Então, o que estou mostrando aqui, um dos exemplos que uma das minhas alunas preencheu. Ela preencheu todos os números e depois ela percebeu qual era o padrão, nesse caso. Na parte de baixo, nessa seguinte fila, cada vez que você acrescenta o próximo número, você consegue ter o número triangular seguinte. Então, era exatamente essa conclusão que ia ajudar os alunos e alunas a codificar isso no Scratch, porque o que eles precisam é saber, em primeiro lugar, como passar para o próximo número triangular no começo. Então, eu vou clicar nesse link do Scratch. E aqui vocês podem ver uma codificação que realiza o cálculo. Então, ele vai pedir qual é o número. Vamos escolher qualquer número. Sei lá, Amanda, qual seria o número? Poderia ser o número 12. Ok, então vamos colocar o número 12 e Scratch vai realizar o cálculo e disse que o número triangular para 12 é 78. Então, basicamente é o seu input, é um número,
e depois o cálculo do número triangular para isso é feito através da ferramenta. E o que queremos fazer agora é tentar codificar, mostrar que temos duas variáveis, o número vai aumentar um de cada vez até chegar ao número que queremos ver. E nesse caso temos o número triangular que mantém o controle do total, da soma total dos números. Então vamos criar agora um projeto. Vamos chamar este projeto de Scratch and Friends. Scratch and Friends 2023, amostra. Então, eu vou compartilhar também com vocês, caso quiserem acompanhar. Então, precisamos primeiro destas duas variáveis. Vamos colocar duas variáveis. Precisamos do número, um número triangular. E vamos inicializar aqui. Um deles precisa começar com o número 1. Então, vamos começar com o primeiro. E precisamos fazer a pergunta: qual seria o número triangular que queremos ver? Qual seria o número que queremos ver? E com o Scratch precisamos de uma forma para começar. Então vamos começar com a bandeira. Então como fazemos isso? Através de um certo tipo de repetição. Vamos colocar a repetição aqui e a pergunta seria: quantas vezes vamos repetir? Não seriam 10 vezes. Quantas vezes precisamos repetir o que seja que estivermos fazendo no nosso cálculo? Alguma sugestão de alguém pelo chat? Parece que o pessoal continua pensando, mas podemos reformular a pergunta, talvez. Eu gostaria de voltar para o slide para mostrar uma coisa para vocês. Bom, novamente aqui temos a folha de exercícios e na parte de baixo, nessa última fileira, onde diz mais 2, 3, 4, 5, essa é a maneira em que vamos obter os próximos números triangulares. Se começamos com 1, se começamos com 0, nesse caso, vamos adicionar o primeiro número de contagem. E depois, se adicionamos mais um número, chegamos para 3, o terceiro leva a 6. Depois, se adicionamos mais, chegamos ao 10. Então, numa das variáveis, a não variável vai ser essa fila que diz mais 2, 3, 4, 5. Então, vamos ter que aumentar essa variável. E nessa fileira onde diz número de pontos totais no triângulo, essa é a variável que nós chamamos de try. Ela vai mostrar o resultado de qual foi o número anterior, como o 6, por exemplo. 6 mais a nossa outra variável, que é não variável, que vai levar ao 10 como resultado. Então, temos muitas sugestões agora no chat. O pessoal está falando criar uma variável, utilizar a variável de número. Vai ser a resposta. O bloco da resposta com o input. Ok, então eu tenho que trocar o total, mudar o total e substituí-lo por essa variável de número. É o que eu estou fazendo nesse caso. Mas depois, antes de continuar para a próxima repetição, precisamos mudar a variável, eu preciso aumentar o número. Mas a pergunta é quantas vezes temos que repetir esse processo? Qual seria a resposta? E com o bloco de resposta. Ok, vamos repetir. E no final, vamos colocar aqui o resultado.
Eu poderia colocar aqui try. Vamos apertar aqui, vamos clicar na bandeira. Qual seria o número triangular que queremos ver? Alguma sugestão? 5. E mostra que é 15. Então, se voltarmos para a folha de exercícios, temos que para 5 o resultado é 15, exatamente. Então, no Scratch, se eu quisesse fazer uma coisa mais sofisticada, dizer, bom, o número triangular de 5 é 15, eu vou usar essa opção de join, ou unir. Vamos colocar qual é o número triangular na resposta. Vamos usar o try aqui, vamos integrar isso. Qual é o número triangular? Vamos usar 5. O número triangular para 5 é 15. Então, esse é o nosso código para o Scratch. Gostaria de falar sobre quais são as extensões ou outras aplicações para essa ideia de números triangulares. Na imagem do meio da tela aqui, usamos as fichas de poker, como eu falei nas aulas. E nesse exemplo, os alunos podem ver que se os dois números sequenciais, os dois números triangulares sequenciais podem dar um número quadrado. Então, um fez 9 com azul e o outro com vermelhos também fez para 8. 9 e 8, eles integraram essas fichas e obtiveram esse número quadrado. E, bom, nessa folha de exercícios, a aluna tentou ver se isso seria aplicável a todos os pares de números sequenciais e descobriu que todos juntos também seriam números quadrados. Então, do lado direito temos o triângulo de Pascal, que é uma ótima atividade para a adição. E cada um dos quadros é a soma dos dois quadrados abaixo. Então, eles começam a fazer isso e em algum momento percebem que todos os números na primeira diagonal do lado esquerdo vão ser 1 e todos os números do lado direito também vão ser 1. Então, nas próximas diagonais, vamos ter os números de contagem nos dois lados, é uma simetria. E na próxima linha diagonal vamos ter os números triangulares. Então, se vemos 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, toda essa diagonal são números triangulares, então é divertido também para os alunos observarem o que acontece. E nesse aperto de mão, falamos sobre uma atividade chamada apertos de mão da Suprema Corte. Se chama Supreme Court Handshake, aperto de mão da Suprema Corte. É um exercício feito pelo Conselho Nacional de Professores de Matemática e a atividade conta o número de apertos de mão que todos os juízes da Suprema Corte fazem no começo da reunião, quando eles apertam as mãos uns dos outros. Então, quando temos um número de pessoas, o número de apertos de mão vai ser também um número triangular e vai ser um a menos. Então, se for na Suprema Corte, nesse caso são 9 juízes, e o número vai ser número triangular 8. É divertido para os alunos fazerem isso, temos ali o projeto, e todos os projetos de Scratch que eu estou mostrando para vocês já estão no estúdio, já foram compartilhados ali no estúdio, que já está disponível certamente no chat, e todas as folhas de exercícios também estão numa pasta do Google Drive. Podemos ter acesso a esse tipo de pastas conectadas aos projetos. E no exemplo do lado direito, na parte de baixo, vamos ver se podemos abrir aqui o exemplo. Isso também está relacionado com números triangulares, porque todos os números que nós possamos imaginar são uma combinação, são a soma de pelo menos 3 números triangulares. Então,
vamos dizer nesse projeto quais são os 3 ou menos números triangulares para qualquer número. Talvez uma sugestão para qualquer número? Número 42. Temos aqui talvez 21 e 21, 21 e 21, 36 e 6. Essas são as combinações de números triangulares que podem levar ao número específico. O próximo exemplo está relacionado com a sequência de Fibonacci. Vamos fazer os exercícios juntos e vamos tentar modificar o nosso código, modificar o código de números triangulares para criar a sequência Fibonacci. Esse é o objetivo deste exercício. Então, neste exemplo, vamos colocar primeiro um exercício de carros e caminhões para uma certa vaga de estacionamento. Então, vamos preencher essas tabelas e na parte de baixo temos o número de vagas de estacionamento. A ideia nesse caso é que um carro ocupa um espaço e um caminhão ocupa 2 espaços, 2 vagas. E usamos muitas vezes o Questionnaire ou podemos usar o Polypad nesse caso. E utilizar as barras, usando um para um carro e 2 para representar um caminhão. E podemos fazer uma tabela, uma quadrícula aqui, e as coisas vão se colocar nos lugares. Por exemplo, um aqui, 2 aqui. E dessa forma seria, por exemplo, uma vaga de estacionamento e somente existe uma forma. Um caminhão não caberia nessa vaga, então eu vou trocar aqui a tela para mostrar o exercício. Neste exercício de carros e caminhões que vão ser estacionados, se temos somente uma vaga, seria possível somente estacionar de uma forma. Para 2 vagas, voltamos ao Polypad, para 2 espaços, temos essas 2 opções. Poderia ser um caminhão ou poderiam ser 2 carros. E os carros podem mudar. Não muda nada se for um primeiro do que o outro. Então, para o 2, eu tenho 2 formas, e para o 3, também tenho 3. Então, nesse momento, os alunos podem dizer, bom, eu vejo qual é o padrão, eles só colocam 4, 5, 6, 7, 8 nessa tabela, e eu tenho que incentivá-los para que tentem o número 4. Aqui temos o número 4, por exemplo. Na terceira coluna, temos 5 possíveis combinações de estacionamento. Se colocamos 5 aqui, depois para 5, vamos ter 8. E esse é o nosso padrão. Então, vamos voltar aqui para o Polypad. Uma observação interessante, se nós colocamos as vagas dessa maneira, nessa coluna onde temos 4 vagas de estacionamento, é possível observar que as primeiras 3 formas de arranjar são as duas, é a coluna anterior com mais um carro na frente. E as próximas 2 são as 2 com um caminhão na frente. Na próxima coluna, para 5 vagas, os primeiros 5 são os 4 com carro na frente, os 3 com caminhão na frente, e essa é a conexão com a sequência de Fibonacci. Então, essa foi a tabela de exercícios de uma aluna, e depois do número 6, já foi identificado qual era o padrão. Qual seria a sugestão? O que vocês acham? Qual é o padrão nesse caso?
Vamos adicionar os dois números anteriores. Exatamente. Então, o que vamos fazer agora é passar para o projeto do Scratch e vamos ver quais foram as entradas e saídas, quais foram os resultados, quantos números de Fibonacci queremos ver. Vamos colocar aqui 6. Os primeiros são 1, 2, 3. No quarto, no quinto são 5. No sexto são 8. Então, é isso que faz esse código. Ele vai mostrar um de cada vez. Gostaria de tentar também voltar ao nosso projeto de amostras que está aqui. Vamos fazer uma cópia. E essa vai ser chamada de amostra 2. Nesse caso, não queremos um número triangular. Quantos queremos? Queremos saber quantos Fibonaccis queremos ver. Então, Claire, temos duas perguntas rápidas enquanto você está trabalhando. Você poderia ampliar um pouco para ver o código com mais clareza? A Alissa perguntou se existe uma maneira de esclarecer para alunos que o 1 acontece duas vezes no começo da sequência de Fibonacci. Sim, é verdade. O que precisamos fazer nesse caso, no código anterior? Bom, aqui, por exemplo, depois de falar isso, podemos dizer novamente say blank, ou espaço vazio, para a sequência de Fibonacci. Então, depois de dizer qual é a sequência, podemos colocar somente say espaço vazio, blank. Say blank, talvez por um segundo. E nesse caso, vai dizer qual é o número, depois vai desaparecer e vai voltar para o próximo número. Então, para esta sequência, queremos que o say também fique numa espécie de looping, repetição. Queremos ver somente o último número. Sim, também parece que tem outras sugestões e essa modificação é muito fácil. Temos também o código, como eu falei, para o número triangular. Vamos mudar os nomes das variáveis. Ainda precisamos das duas variáveis, mas vai ser previous num, ou número anterior, porque isso está relacionado com o número anterior na sequência. Em vez de colocar try ou tentar, eu vou falar que é fib, para Fibonacci. Então temos número anterior e fib. Precisamos colocar aqui, senão não vamos chegar a lugar nenhum. E o número anterior é zero. Então, esse é o começo e vamos repetir o número de vezes que forem precisas para obter a resposta. Eu vou colocar fib, que é o que estamos dizendo aqui, say fib. Eu vou fazer isso no começo. Então, qualquer número que estiver em fib seria 1, fica depois vazio por um segundo e depois troca fib pelo número anterior. Então, essa estrutura final é a única que precisa ser modificada. E, na verdade, também precisamos de outra variável. Alguma sugestão sobre qual seria a variável que precisa ser acrescentada e qual deveria ser a troca aqui do número anterior para voltar para o próximo número? Qual seria a variável que precisamos? Sim, podemos começar do zero
podemos fazer um novo script, não precisa ser modificado, isso também é possível. Mas eu acho que é interessante modificar porque as crianças precisam pensar em como a pergunta anterior se diferencia da segunda pergunta. Então, é uma dimensão extra, digamos, para pensar. Se queremos que apareçam uma de cada vez numa série, vamos ter uma lista vertical primeiro. E se queremos que apareça e fique aí, eu não sei se tem uma forma de fazer isso. Temos que compartilhar aqui. Então, vamos fazer isso para ver qual é a variável que está faltando. E o que está acontecendo aqui é que temos um número prévio e um total atual. Mas o que precisamos fazer é guardar o nosso total atual antes de passar para o próximo. Então, essa troca para o próximo número vai ser relacionada. Precisamos salvar antes de mudar. Então, seria uma variável chamada saved fib, nesse caso, variável guardada. Vamos colocar esse saved fib desde o começo do ciclo. Então, eu já coloquei qual é, eu falei o que é, e agora eu vou mudar. Mas é preciso estabelecer o número prévio? Queremos primeiro estabelecê-lo, vamos configurá-lo. Set previous number, ou configurar número anterior. E ter o saved fib, que é o número da sequência de Fibonacci salvo. Então, vamos fazer a sequência. Vamos clicar na bandeira para ver o que acontece. Clicar na bandeira. Quantos números da sequência de Fibonacci queremos ver? Vamos colocar 10, por exemplo. Aqui aparece o primeiro, ele desaparece, depois aparece o primeiro novamente, depois aparece o segundo. Essa seria a diferença entre os primeiros dois, por causa desse tempo. Então, é esse o exercício, seria tudo. Vamos ver aqui nos slides novamente. Temos alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse exemplo? Muitas perguntas, com muita empolgação. Ótimo. Então, espero que tenham gostado. Essas são duas formas de estender a sequência de Fibonacci. Temos muitas séries que levam a proporção dourada, o ângulo dourado, temos 1 milhão de coisas que podem ser feitas nesse sentido. Então, na parte superior esquerda, mostramos numa folha branca como é que os alunos poderiam criar uma gráfica da série de Fibonacci para obter essa espiral dourada. Começam com a primeira, com esses primeiros quadrados no papel, e a próxima ficaria do lado direito e vão uni-las na parte de baixo. Então, vão criar um quadrado com os dois quadrados anteriores. O 1 e o 1 juntos vão mostrar o 2 e o 1 vão criar o número 3, depois o 3 e os dois 1s vão se unir para criar o 5, depois o 2, o 5 o 2, o 1 e o 5 criam 8, e é possível criar essa espiral e depois até acabar o espaço no número 21. Na imagem do meio, podemos ver como encontramos as sequências de Fibonacci no triângulo de Pascal. É o mesmo triângulo que eu mencionei antes, mas a série de Fibonacci é um pouco mais difícil de encontrar porque, infelizmente,
o triângulo que eu usei nesse caso tem retângulos em vez de quadrados, então seria melhor ter quadrados em vez de retângulos para os números, seria possível ver a diagonal mais facilmente, mas eu desenhei essas linhas diagonais para mostrar que essa linha diagonal da parte de baixo inclui o 1, 5, o 10 e o 4, não todas. Todas as outras diagonais incluem o número 1 do lado direito, mas todas as diagonais incluem o 1 do lado esquerdo. Então, precisamos de quadrados em vez de retângulos. É assim que nós identificamos a série de Fibonacci e é ótimo ver como isso aparece também no triângulo de Pascal. Então, o projeto do lado direito, na parte de cima, também fala sobre essa proporção dourada. A pergunta vai ser quantos números de Fibonacci queremos calcular. Ele vai dividir o número pelo anterior. Então, quantos números poderíamos incluir? Não sei se temos alguma sugestão, alguma ideia. 37, ok. A espiral no Scratch é difícil, eu vou colocar aqui 37 somente como exemplo. A espiral no Scratch é difícil de fazer porque fica muito grande muito rapidamente. Somente depois de 4 ou 5 números já fica muito grande e às vezes não é muito impressionante. Então, nesse caso, podemos ver do lado direito que temos o resultado de um número de Fibonacci dividido pelo anterior, e do lado direito, na convergência aqui, é a proporção dourada, 1,618. Vamos aumentar e diminuir. Cada uma delas, uma é um pouco maior, a outra um pouco menor do que a proporção dourada. Vamos voltar aqui. Então, o próximo projeto, do lado esquerdo, pega a ideia da proporção dourada e fala sobre o ângulo dourado, nesse caso. Este projeto vai perguntar quais são as posições para a próxima semente no girassol. Então, temos do lado esquerdo uma imagem que mostra quais são as orientações diferentes para cada um dos números entre 0 e 360. Então, não sei se temos alguma sugestão de número. Queremos ter uma imagem parecida a esse girassol do lado direito. Então, temos uma sugestão aqui, número 21. Então, temos 21 graus de rotação antes de colocar a semente. Então, o projeto cria um clone e começa uma certa direção, e esse clone continua se movimentando na mesma direção configurada no começo. Parece que está preenchendo muito bem, mas não parecido a imagem. Então, vamos tentar com outra. A Sara colocou 222. Vamos tentar 222. Por que a Sara falou 222? Bom, o projeto computacional por trás desse número é que vamos ter a proporção áurea dividida por 360. Queremos pegar a fração de 1,618. O problema nesse caso é o ponto 5, então vamos colocar 222,5. É surpreendente, mas realmente faz uma diferença. Mas bom, essa seria a ideia. E o 137,5 também funcionaria, mas seria a imagem em espelho, por causa da mesma operação matemática. Então, essa é a ideia do projeto. E as crianças gostam muito de ver o que acontece se eles colocam 90, por exemplo, mais, porque as sementes vão vertical e horizontal, então é muito divertido.
Na última imagem, do lado direito, temos uma foto de um aluno utilizando esse tipo de blocos cortados por uma ferramenta de laser. Se chamam Penrose Tiles, são azulejos de Penrose, criados pelo Roger Penrose. E é para um padrão não repetitivo. Então, se seguimos as regras de conexão, ligação das linhas, podemos ter pipas, por exemplo, imagens de pipas, imagens de lanças. Então, se continua, essas pipas e dardos. Então, o Metagon tem aqui essas pipas e dardos também, se chamam Pipes and Darts. Não sei se estão na área de geometria, talvez. Não sei exatamente onde eles estão, mas se chamam Penrose Tiles. Azulejos de Penrose, eu acho que estão na área de geometria, eu acho que você acaba de passar. Ah, então, estão aqui. Então, temos esses azulejos, chamamos de Penrose Tiles, e temos o chapéu de Einstein também. Podemos colocá-lo aqui e virá-lo. É possível unir os dois, virando na outra direção. É um pouco estranho no Matagon, porque temos que rotá-los com essa ferramenta, mas é possível encontrá-los aqui também, essas pipas e dados. É um exemplo de como podem ser unidos. É criada essa linha que continua para o próximo. Então, eu me desviei um pouco somente para dizer que esse tipo de formas de pipas e dardos estão relacionadas com a proporção áurea, porque quando terminarmos o nosso padrão é infinito, mas quando terminarmos, a proporção de pipas para dardos vai ser a proporção áurea. Então é muito divertido também para que os alunos possam fazer e descobrir. Então, aqui temos outros temas relacionados com a teoria dos números. Todos esses links levam a diversos projetos de Scratch. Essa Collatz Conjecture, eu queria mostrar rapidamente. Também se chama sequência Hailstone. Ele pega um número inicial e se esse número for par, ele é dividido pela metade, e se é ímpar, é multiplicado por 3 mais 1. Então, qualquer número com que começarmos, em algum momento chegará até o número 1. Nunca foi provado, continua sendo uma pergunta aberta na teoria dos números. Então, vamos escolher um número para começar. Será que alguém tem alguma sugestão? 13, ok. Ele vai multiplicar por 3, adicionar 1, 40, vai continuar, vai ser 16, e quando chega até 2, ele chega até o número 1. E é assim que funciona. Fala quantos passos foram necessários para chegar até o número 1. Uma coisa que podemos fazer nas aulas com essa informação é temos uma folha de exercícios preenchida pelos alunos, não está na minha tela agora, mas são vários números para começar e eles fazem o processo computacional para ver quantos passos seriam necessários para chegar até o 1. Eles fazem o projeto no Scratch, tentam usar vários números e preenchem uma tela completa, vários números diferentes, para ver quais são os insights ou as lições aprendidas desse exercício. Então, normalmente, eles veem que os números pares chegam até o 1 rapidamente. Todos esses temas são diversos projetos incluídos no Scratch que podem ser realizados com esses temas ligados à teoria dos números. Aqui temos uma captura de tela da Wikipédia, quando pedimos uma resposta a problemas sem solução para a teoria dos números. E é legal que as crianças possam ver que nem os adultos sabem tudo. Temos
muitos problemas que ainda não foram resolvidos com a teoria dos números, e Collat's conjecture aparece aqui também. Então, eu poderia responder essas perguntas no final. Eu gostaria de falar também sobre os recursos. Esse livro, Math Circle by the Bay, tem ótimas ideias para a teoria dos números em ensino fundamental. É um livro pequeno que está aqui comigo, de fato, e ele contém problemas e perguntas muito interessantes, diversos tipos de ideias. O Mathegon é o site que nós usamos, o Project Euler também tem muitos problemas que podem ser codificados. Eu tenho utilizado esse projeto para aulas de Python, e esses vídeos, talvez vocês já conheçam. O Numberphile by Heart e o Exploding Dots é o James Stansman. O que nós fazemos é assistir os vídeos de Exploring Dots e no Scratch fazemos um código de conversão básico e essas coisas funcionam muito bem juntas. Então, finalmente, temos aqui uma aluna que diz que é matemática sofisticada. Obrigada por nos ensinar Scratch e matemática sofisticada. Quando os alunos são expostos a isso quando são jovens, então para eles é fácil depois falar essa linguagem. E eu acho que deve ser útil, espero que ajude vocês também no seu trabalho. Agora vamos ver se tem alguma pergunta que eu poderia responder. Obrigada, Amanda, por colocar os recursos aqui. Isso é ótimo. Ok, muito obrigada. Estou disponível para responder qualquer pergunta que tiverem, ou podemos continuar vendo os outros links do Scratch, se quiserem ver mais algum. Eu também gostaria de mencionar, como estamos aqui, eu quero ver aquele Google Drive que contém todas as folhas de trabalho. Aqui temos o Google Drive. Nessa pasta do Google Drive temos um Excel, um arquivo do Excel, e é um índice com diversos tópicos. Então eu vou clicar aqui. Podemos ver a folha de exercícios, de números triangulares que está aqui, o projeto do Scratch também está disponível aqui. Então, basicamente, todas estão disponíveis aqui, todos os projetos estão ali. Ah, eu esqueci de voltar para o primeiro slide para falar sobre os números primos. Então, alguns dos documentos precisam de autorização de acesso. Então, precisamos ver que todo mundo possa continuar. E a Lisa perguntou se os alunos já conseguiram fazer esses projetos sozinhos. É uma boa pergunta. Tem alguns alunos que conseguem fazer, e esses alunos eu deixo que eles façam. Mas a maioria dos alunos precisam da orientação, eles precisam de uma orientação passo a passo. E eu acho que eu estou ensinando a linguagem, eu estou ensinando o idioma para que eles possam fazê-lo sozinhos. Mesmo que não estejam fazendo sozinhos na aula, estamos trabalhando juntos nas ideias, trabalhamos juntos com todos os processos. E os alunos que fazem Scratch em casa também, às vezes, conseguem fazer sozinhos, tem alguma pergunta específica, mas as séries variam. Deveria ser da primeira até a quinta série. Eu também trabalho com alunos até a sétima série, mas na sétima série também fazemos muitas dessas coisas no Python, e em outras áreas também. Leva muito tempo ensinar o conceito profundamente. Eu acho que eles entendem os conceitos quase imediatamente, especialmente com essas partes de manipulação que ajudam muito as crianças, e eles conseguem eh, mexer diversas coisas. Por exemplo, quando chegamos aos números quadrados, podemos usar as fichas de poker para fazer o próximo número quadrado com uma cor diferente, e podemos ver que o número quadrado são todos os números
somados também. Então, temos muitas coisas diferentes relacionadas com esse tema, é somente um ponto de partida. Muito bem, então eu gostaria de falar sobre esse slide que eu mostrei no começo. Espero que possam observar que o que faz a teoria dos números muito especial é que os conceitos são muito fáceis, mas são os tipos de processos computacionais que os alunos do ensino fundamental já podem fazer, e isso dá uma perspectiva mais profunda dos números, é uma sensação um pouco mais dos números. Por exemplo, o número primo tem uma certa personalidade, ou múltiplo de 2, os números são pensados de outra maneira. Isso ajuda muito e é muito valioso também, faz que a matemática seja mais do que somente o cálculo. E o Scratch é uma ótima ferramenta para isso, porque eles precisam analisar muito bem, ver um problema, por exemplo, como esse dos números triangulares, e verem que precisam, por exemplo, adicionar mais um e fazer um passo a passo. Eu acho que o Scratch faz que seja uma coisa mais concretizada. Por exemplo, do lado direito, na parte de cima, temos todos os números de contagem. Se o número for primo, ele é amarelo, e se não, é azul. Então, começa no centro com o ponto número 1, aqui no número aqui, o primo, e depois temos 2, 2 é primo, então é amarelo, e depois o 3 na parte de cima é o número primo, e o 4 não é, então é azul, e continua assim. E o que podemos ver é que começa nessas diagonais. É uma ideia interessante para as crianças. Eles podem pensar na organização, e resulta também que existe uma conexão de álgebra, porque temos uma equação que também está relacionada com essas linhas diagonais. Então, tudo isso tem a ver com os polinômios e tal. Então, do lado direito. E do lado esquerdo, temos uma coisa parecida, porque é um hexágono, onde cada um dos lados representa o próximo número. Se for um número primo, é amarelo, é azul, mas também um número composto. Então, estão organizadas em diversas seções, do 1 ao 5. É muito interessante para os alunos verem essa imagem e pensarem por que todos os números primos aparecem na seção 1 e 5 desta imagem. E do lado direito, na parte de baixo, temos um projeto do Scratch, que pega dois números aleatórios ao mesmo tempo, várias vezes, e ele vê se os dois números escolhidos, esses dois números aleatórios, têm um fator comum além do número 1. E o resultado é 60% do tempo. Temos aqui uma prova matemática muito clara, mas isso o que mostra é que o Scratch pode fazer as coisas várias vezes para ver todos os processos necessários. Na parte de baixo, podemos ver que foi tentado 3.000 vezes. E os alunos podem ver por que chega a 61% cada vez que eles tentam, sem importar quantas vezes tentarem. Muito bem, então esse é o final da minha palestra. Temos umas duas perguntas que apareceram aqui. A Elizabeth está perguntando se temos acesso aos slides. Eu acho que sim. Sim, eu acho que as conferências fazem com que tudo fique normal. E a Michelle perguntou, como educadora em museus, ela precisa criar atividades que não sejam em outros lugares e não mais longas do que 1 ou 2 horas.
Sim, os números podem usar diversas coisas, por exemplo, fichas de pôquer, temos muitas coisas para fazer com isso. E na parte de Scratch, eles vão precisar de uma orientação. Poderia ser difícil que as crianças saibam como usar Scratch sozinhos se não tem nenhuma experiência prévia com isso, mas vale muito a pena. O que vocês podem fazer é criar um programa, uma estrutura que somente seja modificada, alguma coisa assim, para ter um ponto de partida. Sim, Lívia, obrigada pela pergunta, é uma boa pergunta. Os alunos que têm dificuldade com matemáticas normalmente também têm problemas com a parte computacional. Mas não é computação, o Scratch está fazendo a computação. É por isso que é uma abordagem muito boa para o ensino fundamental. Quando os alunos sentem que eles não conseguem fazer, os números são confusos. Naquela folha de exercícios, vocês viram que também tinha exemplos dos números triangulares e uma aluna colocou o número do avesso, mas é uma forma completamente diferente de falar sobre matemática que não tem nada a ver com a computação, realmente. Para os alunos que têm uma matemática mais avançada, isso é ótimo para eles também. Eles conseguem fazer muitos projetos com números muito altos quando o Scratch pede um número e eles veem o que acontece. Eles adoram ver as variáveis para ver aqui infinito, se eles colocam um número grande e chega ao infinito, eles adoram isso. Então, uma das coisas que nós fizemos foi ver qual teria que ser o número. Então, precisamos ter uma ideia de qual seria a sensação do número, não somente considerá-los como projetos de manipulação. Sim, o Scratch permite ter números muito altos, é por isso que as crianças querem quebrar as coisas, mas o Scratch consegue criar uma solução, isso é divertido também. Temos também uma pergunta sobre a estrutura das aulas com as crianças e como você mantém o nível de participação. Uma coisa que eu faço é começar com um sprite. Eles têm que escolher não somente o gato, mas a sua própria figura. E isso ajuda muito com o engajamento, a participação, porque é deles, eles adicionam também certas características que o sprite vai falar. Então, eles customizam o personagem, isso é muito importante. Eu acho que isso cria um engajamento muito bom. E também o fundo, eles escolhem o sprite e o background do fundo. É assim que começamos cada um dos projetos. Como você estrutura a aula? Bom, os alunos em algum momento sabem que eles vão chegar até um ponto. Quando eles chegam à aula, eles sabem que, sem importar qual seja o tema, as variáveis, eles vão chegar ao Scratch e vão conseguir ver os sprites, o fundo e tudo que eles gostam. Então, eles sentam, eles ouvem, sei lá, atividade, eles fazem atividade porque eles sabem que a sobremesa, nesse caso, vai ser a codificação no Scratch.
Acho que ainda temos mais alguns minutos. Se alguém quiser fazer outra pergunta. Sim, muito obrigada. Obrigada pela sua participação e obrigada, Amanda, por ser moderadora dessa conversa. Gostamos muito do seu trabalho. Eu adoro, ouvir você falar sobre matemática, então é ótimo estar aqui. Não sei se você teria alguma sugestão para as pessoas que estão aqui, por exemplo, os eventos, avançado. Qual seria o seu conselho para uma pessoa que somente está explorando a teoria dos números pela primeira vez? Bom, uma ótima pergunta, Amanda. Eu realmente recomendo muito esse livro, Math Circle by the Bay, o título em inglês. É um livro com uma abordagem muito fácil, mas ao mesmo tempo é bem profundo, porque ele conta com diversos conceitos e atividades simples que podem ser feitas nas aulas, vários exercícios básicos. Por exemplo, eu falei somente sobre uma pequena parte do que o livro explica, mas é muito bom para crianças nessa idade e é um recurso maravilhoso. A Michelle está perguntando se existem outras ideias para formas usando algoritmos, talvez aquela do girassol, o projeto. Parece que estão perguntando especificamente. Sim, eu tenho vários exemplos que eu não coloquei na galeria, mas é, tem muitas atividades de desenho com Scratch, é mais relacionado com a geometria e tal. Mas seria ótimo fazer um pouco mais disso. Eu também posso colocar na galeria, sem dúvida. Mas é muito bom para as crianças começarem a pensar na geometria, quanto eu tenho que girar para fazer um quadrado, quantas vezes tem que ser repetido para criar um quadrado, o que acontece com o ajuste dos ângulos, o número de vezes que gira. E temos muitas formas maravilhosas que podem ser criadas. E temos uma máquina de bordado de tecidos na escola, então é possível utilizar uma espécie de bordado chamado de tartaruga, turtle stitch. É possível fazer a codificação de uma forma, transferir para máquinas de bordado, isso também produz um resultado no tecido. Também é possível fazer um download do SVG e depois fazer um corte laser numa parte de madeira. Também fizemos isso. Turtle Stitch é como se chama. turtlestitch.org seria o site. Também é um ótimo recurso para fazer coisas tangíveis com design geométrico. Então, no nosso último minuto antes de sair, talvez poderíamos responder a pergunta da Cláudia. Normalmente, o que podemos fazer quando os alunos têm dificuldades? Bom, quando os alunos têm dificuldade com os conceitos ou com o código do Scratch? Qual seria a pergunta? Ela não especificou, mas talvez podemos falar sobre cada um dos exemplos. Brincar com fichas de pôquer é uma coisa que é possível para todos. Se os alunos não querem aprender, é diferente, mas eu gosto de encontrar quais são as coisas que eles querem aprender, porque isso torna o ensino muito mais fácil. Então, eu tento saber quais são os seus interesses. Talvez eles gostam de Tangram, alguma coisa diferente. Fazemos isso, depois voltamos para o tema. Tentamos encontrar alguma coisa que eles gostam de fazer. Muito obrigada por colocar esse recurso sobre o jogo do caos. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos seus comentários e desejo muito boa sorte no futuro. Obrigada.
Até a próxima. Muito obrigada, Claire, muito obrigada pela sua participação até o final. Estamos muito empolgadas com o compartilhamento desse recurso. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, Claire, você poderia colocar o seu e-mail no chat? Sim, sim, podem colocar aqui. E acho que eu ou a Amanda poderíamos responder. Este é o e-mail que está ligado ao meu perfil nesse site. Ok, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau.